Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante dele, nem os adorem, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usa o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado, dia do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor faz os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Obrigado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu é a palavra, Senhor. Teu é o poder, Teu reino, e para Ti seja toda a glória. Que Teu Espírito abra o nosso entendimento, nos faça compreender, ó Pai, a Tua vontade. Dá-nos uma porção, ó Pai, dá-nos uma direção da Tua voz, vinda das Tuas Escrituras sagradas para nós, Senhor. Obrigado por esse privilégio que temos de ter acesso à Tua palavra e nos reunirmos para meditar nela, ouvir e aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos na 5ª palavra de vida, o 5º mandamento. E até aqui nós aprendemos que as 4 primeiras palavras de vida, elas tratam da nossa relação direta com Deus. Eu botei uma cruz aqui para não representar Deus com uma imagem, né, e já quebrar o terceiro. Mas a gente, nossa relação direta com Deus, quem Ele é, como Ele deve ser adorado, como Ele deve ser reverenciado, representado. São o que muitos chamam de as palavras, os mandamentos verticais, a nossa relação com Deus, esses 4 primeiros. A partir de agora, nós entramos nas palavras que tratam da relação com o próximo. As palavras que são chamadas de horizontais. É, isso aqui. Isso aí mesmo. Elas vão mostrar como a nossa relação com Deus vai se manifestar e se refletir na prática, no nosso dia a dia. Como que esse relacionamento vertical afeta o nosso relacionamento horizontal. E nós lemos também em Êxodo, mais à frente, que Moisés, quando ele desceu do monte, ele desceu com 2 pedras da lei escrita. E nós carregamos o pensamento comumente, achando que essas 2 pedras é a divisão dos 2 tipos de mandamentos, os mandamentos verticais, os mandamentos horizontais. É muito comum pensarmos assim, porque essa também é uma herança histórica também da crença nesse tipo de divisão. Porém, é muito mais provável que essas pedras da lei fossem uma cópia da outra, como era muito costume dos tratados e alianças antigas entre os povos, como é até hoje. São 2 cópias do mesmo documento. Um documento que fica para o povo e um documento para Deus, foram guardados na Arca da Aliança. Então, é muito mais provável isso. E Jesus demonstra também essa divisão do texto, sem referência à divisão das pedras, quando um especialista da lei pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante, tentando fazer uma pegadinha para Jesus. E ele responde lá em Mateus 22, do versículo 37, antes aqui. Acho que pulou a ordem aqui, cara. Hã? Tá fora de ordem? É esse aqui. Obrigado. Ele vai me ajudando aí.
Jesus respondeu, Mateus 22, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E é justamente entre essas duas dimensões que chega o quinto mandamento. Ele se encaixa aqui como uma dobradiça que conecta o amor a Deus ao amor ao próximo. Porque a forma de tratarmos os nossos pais, as nossas autoridades legítimas, é o primeiro e mais evidente reflexo de quanto realmente conhecemos e reconhecemos a autoridade de Deus. Está ligado? Não é gira, isso está ligado. Por isso que essa palavra de vida, ela é muito mais profunda. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias aqui na terra. É muito mais profunda do que obedeça a teus pais. Ela fala sobre como nós vivemos sob autoridade. Como expressamos amor, obediência e até como nós refletimos o nome de Deus, o caráter de Deus em nós. O caráter do Filho obediente, Jesus Cristo. Afinal, Jesus é o Filho perfeito, obediente, que foi obediente até a morte e morte de cruz, que sempre honrou seus pais terrenos e o seu Pai celestial. E em Cristo, Deus nos convida a viver como filhos que refletem o caráter do Pai celestial, começando dentro de casa, com os pais terrenos. Honra. Honra seu pai e sua mãe. É a primeira vez que essa palavra aparece na lista dos mandamentos. E se nós formos seguir, ela é a única vez que ela está escrita aqui. Mas como que esse conceito vai além desse versículo? Ele está presente também em todas as 10 palavras de vida. Nos 4 primeiros mandamentos, somos chamados a honrar a Deus com o nosso coração, sendo Ele o nosso único Deus. Nenhum outro sentado no trono que é somente dele. A honrar Ele com os nossos pensamentos, a honrar com as nossas palavras, a honrar com a nossa agenda. E no 5º mandamento, somos chamados a honrar as autoridades que Deus coloca sobre nós. E do 6º ao 10º mandamento, somos chamados a honrar uns aos outros. Então agora eu pergunto a você, qual é o mandamento que fala sobre honra? Todos eles. Todos estão falando sobre honra. E é por isso que o resumo da lei que Jesus falou, dividindo aqueles dois mandamentos, nós também podemos dizer que ele é honre ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Honre o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Honrar é demonstrar amor. E amar é demonstrar honra. Honrar é um conceito muito amplo, para ter uma definição. O significado literal da palavra é peso. É muito semelhante à palavra de glória. Está associado a tratar alguém como precioso. Tratar alguém com um devido valor de importância. Precioso, honrado, respeitado. Honrar não é simplesmente obedecer. A obediência está ligado à honra, mas não é só isso. Honrar é um ato exterior específico. Honrar não é um ato exterior específico. Honrei. Fui lá e honrei meu pai e fui embora. Não é isso. Mas é uma postura interior. Refere-se a uma estima interior que se reflete no comportamento, se reflete em como nos relacionamos com os pais e com as autoridades. Vai ser expressa no trato com eles, porque eu trato com preciosidade, com valor, pois é precioso, é honrado. Honrar é reconhecer o valor que Deus colocou em alguém e tratar essa pessoa conforme esse valor. Como está fora de ordem, eu vou falar e tu acha aí, encaixa aí. Vou te dar um pouco mais de trabalho. Honrar é reconhecer o valor que Deus colocou em alguém e tratar essa pessoa conforme esse valor. Honrar é algo difícil para nós. A nossa natureza
pecaminosa, ela deseja ardentemente reconhecimento. Nós queremos aplauso, queremos reconhecimento, queremos exaltação do nosso eu. E por isso nós resistimos à humildade, resistimos à sujeição, resistimos a tratar os outros como preciosos, porque nós queremos que reconheçam a nossa preciosidade. Isso é difícil. Até porque eu posso honrar externamente e não amar. Uma honra vazia. E por isso que Jesus falou, ame a Deus e ame o seu próximo. Porque a motivação importa. O porquê eu faço isso. Quem ama, honra. Não há como desassociar honra e amor. Não há como separar o amor a Deus do amor ao próximo. Não há como desassociar a honra ao próximo da honra a Deus. A realidade do nosso amor a Deus, ela é demonstrada pela realidade do nosso amor para com o próximo. Você já deve ter ouvido, se não falado. Eu não estou nem aí para aquelas pessoas, nem aí para aquela igreja, o que importa é eu e meu Deus. Já caiu por terra aqui. Não é isso que importa. Para Deus importa sim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é igualmente importante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honrando o próximo como essa segunda tábua da lei. Não cobiçarás, não matarás, não adulterarás, não mentirarás, que nenhuma crianças falaram quando aprenderam os 10 mandamentos sobre dar falso testemunho. O Isaac falou isso. Não mentirarás. Honre seu pai e sua mãe. Pensamos no amor apenas como algo de afeto, algo gostar de estar junto, de que gostoso, como eu amo, como eu me sinto bem ao seu lado, mas amar é honrar. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Honrar papai e mamãe. E nós pensamos, talvez citamos esse mandamento para as crianças, para os juniores, para um adolescente que talvez comece a ficar um pouco mais rebelde e pensamos que ele é algo exigido apenas para eles. Mas não. Devemos lembrar que essas 10 palavras de vida estão sendo promulgadas no Monte Sinai em voz audível para todo aquele povo. Deus não está falando para as crianças somente. Está falando para todo aquele povo. Homens, mulheres, adultos, idosos. E Ele está falando sobre isso. Para todos nós é esse mandamento. O outro extremo desse mandamento, a gente achar que é coisa de criança, obedecer quando o pai e a mãe mandam lavar a louça somente, é a gente achar que é honrar quando for velho e cuidar deles na velhice. Quando eles envelhecerem eu vou cuidar, mas não chegou a hora ainda, eles sabem se virar. Não. Isso é verdade, está incluso. Mas honrar é muito mais que isso. Honrar é reconhecer o valor que Deus colocou em alguém e tratar essa pessoa conforme esse valor. Vai abranger a maneira de falar com eles, sobre eles, para outras pessoas. Isso é honrar. Vai envolver o lidar com eles em todas as situações da vida, respeitosamente. Tem a ver, meus irmãos e amigos, com dar flores em vida. Dar flores para a pessoa enquanto ela está viva. Não fruto de uma culpa, não fruto de uma obrigação ou de uma vaidade para depois fazer uma postagem. Não, mas fruto do amor. O oposto a isso é zombar. Zombar, desrespeitar, desprezar os seus pais. Porque além de ferirmos aos nossos pais e autoridades quando desprezamos, que são autoridades que Deus colocou sobre nós, nós também ofendemos a Deus, a sua santidade, porque Ele disse que deveríamos honrar. Provérbios capítulo 30, versículo 7 nos alerta: o olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Deus detesta quem zomba dos pais. E todos os comentaristas que eu estava estudando, e estudiosos da Bíblia, antigos e contemporâneos, eles destacam a importância e a atenção aos pais, o que é explícito nesse mandamento, mas não exclusivamente aos pais, e por isso que eu já citei aqui autoridades. Deus está se referindo nessa dobradiça das tábuas sobre todas as autoridades que Ele coloca sobre a nossa vida, porque Ele é a autoridade máxima.
E a Ele que nós devemos a honra máxima. E depois, o 5º mandamento vem como uma representação de toda a autoridade colocada por Deus sobre a nossa vida, a qual nós devemos nos sujeitar. E depois a todos, aos nossos semelhantes, ao próximo. Ele está falando de autoridades humanas também. Não, os pais são as primeiras autoridades humanas sobre a nossa vida. E é na família que nós aprendemos, ou deveríamos aprender, sobre respeito e obediência às demais autoridades que vão ser colocadas sobre nós. Na escola, na igreja, num trabalho social, em diversos lugares dessa vida. Bons pais cristãos ensinam os filhos a se submeter à autoridade visível e temporária, para que um dia eles aprendam a se submeter à autoridade invisível de Deus e eterna. Começa aqui, aprendendo na prática aquilo que é visível e temporário, para que nosso coração se submeta à autoridade eterna e invisível de Deus. Deus estabeleceu autoridades terrenas sobre nós, as quais nós precisamos aprender a respeitar e honrar. O que não quer dizer abaixar a cabeça para tudo e fazer tudo o que uma autoridade manda. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas o Novo Testamento, ele ele expande isso. Ele vai falar da relação de patrão e empregado. Sobre respeitar o patrão, cumprir o que é acordado, cumprir as obrigações. Vai falar sobre esposas e maridos, sobre submissão da esposa. Fala em Hebreus sobre honra e obediência aos líderes da igreja. Fala em 1 Pedro sobre respeito com os mais velhos, os anciãos. Fala em Romanos 13, em Tito 3, sobre governantes, autoridades civis sobre nós. Nós estamos sujeitos a elas. Não há autoridade que esteja onde está sem que Deus permitisse. Você crê nisso? Se você não crê nisso, você está negando o texto bíblico. Pode ser que nós não queríamos alguma autoridade sobre a nossa vida. Não queríamos esse prefeito, não queríamos esse governador, não queríamos esse presidente, não queria essa professora, não queria esse patrão. Mas é a autoridade que Deus colocou na minha vida, nesse momento temporário. Estamos sujeitos, então, mesmo quando nós vamos criticar, falar, apontar, contrariar, nós precisamos mostrar respeito. Primeiro, pelo ser humano, que carrega um valor intrínseco de Deus, a imagem de Deus. E segundo, porque é uma autoridade colocada, permitida por Deus ali. Pode ser uma autoridade que é um sinal da graça de Deus, do favor de Deus. E você dizer, que bom que nós temos um governante como esse fulano. Nossa, é graça de Deus. Ele favorece o povo. Ele beneficia de fato aquilo que é bom para o governo dessa cidade, dessa região. Isso pode ser um sinal da graça de Deus. Mas também pode ser um juízo temporário de Deus. Um governante ruim, um rei ruim, para que o povo aprenda a recorrer a Deus como a sua esperança. A palavra de Deus trata isso. Mas essa compreensão começa nos lares, começa em casa. E para que a gente ciente disso, nós ensinemos aos nossos filhos desde pequeno. Porque essa é a base para as relações com o próximo. Eu preciso aprender que existem autoridades sobre a minha vida e aprender a me relacionar com o próximo. Até porque Jesus expande isso lá em Filipenses. Considerem os outros superiores a você. Ou seja, todos deveriam ser considerados como autoridade sobre a minha vida. Considerar os outros como superiores a mim, para que eu trate eles com o devido respeito. Jesus aprofunda isso. Essa é a justificativa pelo qual os nossos pais, ou autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida, precisam ser honradas, estimadas, respeitadas e amadas. Ser pai, ser mãe, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E importante. É ser designado por Deus para uma missão de peso, de valor. Somos autoridades sobre os nossos filhos, aqueles que são pais. Você é uma autoridade sobre a vida do seu filho. E como autoridade você responde por isso. Nós estamos sempre ensinando algo, influenciando a vida dos nossos filhos. Sempre. Com palavras, com ações. Quando você fala com ele, você está ensinando alguma coisa. Quando você não fala com ele, você está ensinando alguma coisa. Quando você corrige o seu filho, você está ensinando alguma coisa. Quando você não corrige o seu filho, você está ensinando alguma coisa para ele. Estamos sempre transmitindo valores e importância aos nossos filhos.
Até mesmo quando nós não estamos fazendo isso. O que eu estou deixando que outros ensinem para os meus filhos. Afinal, eu não sou o único que transmito valores, conhecimento, informação e sou a única autoridade. Professores, na escola pública, particular, cristã, na casa dos avós, na casa de um tio, outras pessoas estão influenciando seus filhos. Mas você é a autoridade responsável pelo que ele está aprendendo. Pais, tutores, são responsáveis. E essa autoridade dada por Deus deve ser honrada. E essa estima não ocorre porque os nossos pais são merecedores dela. Não porque nós merecemos. Nós, como pais, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus, que têm uma nova vida em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, é consciente dos seus pecados, das suas falhas, das suas limitações. Você sabe o quanto você já falhou com seus filhos, o quanto você falha com eles. Mas não é por isso, não é porque nós merecemos a honra que nós devemos ser honrados. É por causa da posição de autoridade que Deus nos concedeu. E Paulo exortou isso para a igreja em Éfeso, trazendo esse mandamento lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Acho que tem o texto aí, Dani. Porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Mais à frente, Colossenses capítulo 3, 20. Mais à frente não, né? No texto de Colossenses ele diz: filhos, obedeçam sempre aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. É parte da nossa devoção a Jesus, honrar pai e mãe. Faz parte da nossa devoção. Mas talvez alguns pensem aqui: eu não preciso dos meus pais. Eu me viro muito bem sem eles. E esse é o momento, provavelmente, que nós mais precisamos de uma autoridade sobre nós. De alguém que haja como um pai, para nos mostrar o quanto nós precisamos nos sujeitar a autoridades, a ter instrução. Alguém que te ame, alguém que te oriente, que estabeleça limites. Alguém para você amar e honrar e aprender sobre autoridades. Por isso que o mandamento se estende aos anciãos, aos idosos, como autoridade. Parece que tudo na nossa cultura diminui o valor daquilo que envelhece. Tudo vai perdendo valor. Os anciãos também, o ser humano também. Nós pensamos que o desenvolvimento tecnológico e o acesso à informação nos faz melhores do que pessoas idosas que não tiveram o mesmo privilégio que nós de ter acesso a tanta informação e a tanta tecnologia. Porque eu sou melhor, eu sei mais. Nós desprezamos a sabedoria e a experiência de vida dos anciãos. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 32 diz: levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam a Deus. Eu sou o Senhor. Honrar a Deus está ligado a honrar também os anciãos. Alguém já disse que os idosos são o único grupo de pessoas discriminadas do qual um dia você quer fazer parte. Aqueles que querem ter vida longa na terra. Nós precisamos honrá-los, respeitá-los, tratar com honra. Isso é um testemunho do amor de Deus para esse mundo mau que despreza o valor do ser humano, muito mais ainda o dos idosos. Além de nós precisarmos pensar naquilo que nós estamos plantando, porque nós estamos sempre ensinando nossos filhos. E aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher da próxima geração também. Tem um carro disparando o alarme. Não vai aparecer a placa aqui, então daqui a pouco alguém confere lá. Deixar. É parte da nossa devoção a Jesus honrar os pais, autoridades e anciãos. E Deus ainda nos deixa uma recompensa, uma promessa. A promessa nos diz, lá em Êxodo 20, 12, para que teus dias sejam longos, diz o texto. Primeiro, não quer dizer que se todos nós formos honrosos com nossos pais, nós vamos viver mais. 80, 100 anos. Aquele que tem vida longa, aquele que fica bem velhinho, esse obedeceu aos pais. Aquele que morreu cedo, esse não obedeceu. Não é diretamente a isso. É mais do que apenas uma questão cronológica. Em primeiro lugar, vida longa diz respeito que Deus
promete não se restringe unicamente à vida do indivíduo, mas culturalmente, continuar vivo refere-se à prosperidade da família, aos filhos que vão levar o seu nome de maneira honrada para a próxima geração e para a próxima geração. Isso tem a ver com essa vida longa. O meu nome vai ser preservado, vai ser longo, honrado. Então essa promessa também é recebida assim. Em segundo lugar, essa promessa, como é uma promessa do Antigo Testamento, ela deve ser considerada como um exemplo de vida eterna prometida pelo Evangelho. Assim como a Canaã, a terra prometida, é uma referência, um exemplo real, material, físico, mas também espiritual, da nova Jerusalém, do céu, onde nós usamos isso como analogia, essa promessa de vida longa também refere-se à eternidade. E em terceiro lugar, Deus está explicando, olha, você, naturalmente, você não quer obedecer, você não quer honrar os seus pais nem ninguém, mas eu sei que você quer uma vida melhor. Eu sei que você quer uma vida boa aqui na terra. Por isso, honre seus pais, honre suas autoridades. Essa é uma palavra de vida que eu te dou enquanto você viver nessa terra, e seus dias serão melhores. Está relacionado a uma vida abundante. Se quiser aproveitar ao máximo as bênçãos que Deus tem para você no reino dele, começa aqui. Honre pai e mãe e as suas autoridades. E é por isso que ele diz lá em 1 Timóteo 4:8, para a gente não ficar só naquela expectativa de que é tudo no futuro, na eternidade, né? 1 Timóteo 4:8 diz: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, ou seja, tem benefícios nessa vida. Não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Essa é a versão da NVT. A NVI diz que exercitar-se na devoção tem promessa de vida presente e futura. A gente começa a colher aqui as bênçãos de honrar pai e mãe. Agora, existem limites para honrar os pais? Sim, existem. Sob dois aspectos. Primeiro, uma autoridade aqui na terra, ela pode ser abusiva e irresponsável. E a autoridade de Deus é maior do que qualquer autoridade aqui na terra. Efésios 6:1 nos mostra que nós devemos obedecer nossos pais no Senhor, ou na medida que a autoridade deles seja exercida de acordo com a vontade de Deus. Eles estão honrando a Deus e eu devo honrar os meus pais. Nós não somos chamados a honrar ou obedecer a autoridades que se opõem diretamente à vontade revelada de Deus. Lá em Atos capítulo 5, 29, nós vemos um princípio que está relacionado com o governo, mas também com pais e liderança da igreja, ou qualquer outra autoridade sobre nós. Se a escolha é entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, obedeçamos a Deus. É isso que diz o apóstolo lá. Se seus pais lhe ordenarem que você faça o que Deus proíbe, ou se eles proibirem o que Deus ordena que você tem que fazer, você não precisará obedecer nesse caso, sem restrição nenhuma. Os mandamentos verticais, eles precedem os mandamentos horizontais, eles vêm antes, mas você precisará de sabedoria e de ajuda para lidar com essas situações. Porque mesmo nessas situações, há maneiras de se tratar isso com respeito e honra, sem rebeldia, sem desacato, sem zombaria, ao honrar a Deus em detrimento a uma ordem de uma autoridade que se contrapõe à vontade de Deus. Existe maneira de fazer isso respeitosamente. E precisamos de ajuda, de sabedoria nisso. O outro limite, claro, que a Bíblia nos deixa, é que os pais não devem esperar que os filhos adultos tenham a mesma obediência dos filhos quando eram pequenos e estavam sobre a sua casa. O projeto de Deus revelado em Gênesis, depois reiterado por Jesus em Mateus capítulo 19, diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois tornam-se um só. Mesmo no mundo antigo, em que as pessoas muitas vezes viviam muito próximas, até na mesma casa, havia uma ruptura de autoridade, porque era criada uma nova unidade familiar. Essa é uma nova família independente. E com essa novidade,
vinha o rompimento de algumas obrigações antigas. Não é um abandono, não é um desprezo pelos pais, mas uma mudança. A autoridade dos pais não é absoluta sobre os filhos que se casam e saem de casa. E os filhos e os pais precisam entender e praticar isso. Não apenas de maneira direta, porque isso acontece muitas vezes de maneira sutil, a interferência dos pais dentro da casa dos filhos influenciando ali. Há uma nova liderança, há uma nova família, uma nova casa a ser governada por um novo líder. A interferência dos pais na vida dos filhos, querendo mantê-los debaixo das suas asinhas, influenciar todos os caminhos dos seus filhos, impedem o amadurecimento na fé, na vida. É causa de muitos conflitos conjugais e confusão familiar. Pais e filhos que não cortam o cordão umbilical. Isso é muito importante e perigoso, irmãos. Filhos que se submetem mais aos pais do que ao seu cônjuge. Alinham a vida aos sonhos dos pais e não aos sonhos do cônjuge. Alinham a vida aos desejos dos pais, porque meus pais sempre quiseram isso, e não aos sonhos dessa nova família. Se é que é conversado sobre isso. E isso vai causando uma guerra fria entre as famílias, ou muitas vezes explosiva até mesmo. Existem limites, existe prescrição bíblica, por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne, uma só mente, um só planejamento familiar, um só planejamento financeiro. É a nossa casa, é a minha família, que honra meus pais, mas não precisa seguir os sonhos, os planos, os desejos, tudo dos meus pais. Pais, cuidem com dicas, com sugestões, com opiniões. É só uma opinião para sua filha, para o seu filho casado. Respeite, ajude ele a ser um líder, uma autoridade que toma as decisões da casa. E filhos, respeitem seus pais e respeitem a Deus. Você é o responsável pela sua esposa, homem. Não é seu pai, sua mãe. Deus vai cobrar de você o cuidado, o zelo, o pastoreio da sua casa. Mas como fazer quando as coisas são difíceis? Existe um aspecto, e muitos aqui já podem ter pensado, talvez seja o caso de muitos ou alguns aqui, que essa situação pode ser muito difícil. Como obedecer quando eu não tenho pais? Fui abandonado? Ou quando os pais que eu tenho são terríveis? Como honrar se eles são totalmente contrários à vontade de Deus? Ao contrário do nosso soberano, bondoso Pai Celestial, as autoridades terrenas falham, pecam, ferem, machucam. Todos os filhos sofrem por causa do pecado dos seus pais neste mundo. Nós sofremos alguma consequência dos pecados do nosso pai. Direta mesmo. Uma mão exagerada, uma cinta exagerada, um tom de voz exagerado, uma maneira errada de se instruir, ou uma mão que se absteve, que não corrigiu, não instruiu, uma voz que não orientou. Nós sofremos consequências dos erros dos nossos pais. Mas há aqueles que infelizmente sofrem muito mais. Abandono, negligência, filhos órfãos de pais vivos, abandonados emocionalmente, abusos emocionais, abusos físicos, filhos que sofrem nas mãos daqueles que deveriam proteger e instruir. Deve ser muito difícil, esmagador isso. Pesado olhar para esse mandamento, honrar pai e mãe numa situação dessa. Mas a graça de Deus, pela graça de Deus, há boa notícia. Boas novas para aqueles que confiam nele. E Salmo 27:10 diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus te acolhe. Deus acolhe você e coloca outras autoridades sobre você para te ajudar, para te acolher, para te instruir. Porque Jesus pode fazer nova todas as coisas na sua vida. 2 Coríntios 5:17 diz isso. Há uma nova natureza. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se faz novo. A igreja é a família de Deus para você. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão,
irmã e mãe. Mateus 15, 20. Pense um pouco. Há pessoas que Deus colocou na sua vida que agiram como pais, como mães, como pessoas que te ajudaram. Talvez foi um professor da escola. Talvez foi um professor da modalidade esportiva que você praticava. Alguém que olhou para você e entregou para você o que você não recebia em casa. Uma orientação, um cuidado, um afeto. Talvez um padrasto, um amigo mais velho, um pastor, um irmão na igreja, um líder da sua juventude. Por isso, expresse gratidão a essas pessoas também. Pessoas que na sua vida olharam para além da biologia, além do sangue, além do grau de parentesco, mas demonstraram um amor paternal de forma real, vindo de Deus. E Deus te supre intimamente em teu coração, mas também pode te dar alguém para você abraçar. Eu creio que Deus nos supre nosso coração, mas Ele pode te dar pessoas para você honrar, respeitar, abraçar, sentir pele aqui. Ele te dá uma família em Cristo Jesus. Ele coloca pessoas para você sentir o abraço dele. Começa na sua casa. Mostre honra, sendo esse tipo de pai para com seus filhos. Mas vá além. Em Jesus, nosso Senhor, olhe à sua volta. Talvez você está se esforçando ao máximo para fazer como o Senhor pede para com seus filhos. Mas talvez à sua volta há pessoas carentes de um abraço, de alguém para servir como pai e mãe. Olhe à sua volta, nessa igreja, no seu trabalho, na escola. Pessoas que você conhece, que talvez não são física e fisicamente órfãos, mas são emocionalmente órfãos, espiritualmente órfãos. Seja um abraço paternal, maternal, de acordo com a necessidade deles. Se a sua família de origem foi espinhosa, foi ruim, causadora de sofrimento, a família de Deus pode ser um refúgio para você. Pode ser um amparo para você. Um presente da graça de Deus para você. E se a sua família de origem foi feliz, foi sábia, glória a Deus, você foi um privilegiado. Quanto mais essa família pode ser unida na família de Deus, abençoando outros, transbordando dessa graça a outras pessoas. Agora, voltado àqueles que têm os seus pais vivos, que têm algum tipo de relacionamento com eles. Eu quero dizer que o óbvio desse mandamento é obedeça aos seus pais. E a gente vai para uma conclusão quase aqui, mas obedeça com alegria. Comece a dizer sim, mãe. Sim, pai. Obediência rápida quando pode. A maioria aqui já não está na casa do pai e da mãe. Não dá para simplesmente dizer sim, mãe, sim, pai, a qualquer maneira, imediatamente. Isso implica em outras responsabilidades. Mas tem muitos aqui que estão e precisam responder de maneira imediata: sim, pai. Sim, mãe. Obediência rápida e bem disposta é uma forma de honrar seus pais. Quem que gosta de ouvir eu já vou? Já vou! E ele tem que pedir 1, 2, 3 vezes a mesma coisa. Os pais estão procurando os filhos, para dar uma olhada crucial, assim, olha aí, já achou. Obediência imediata. Pais, instruam, corrijam quando não acontecer. Demonstre que é necessário. Eu estou tentando ensinar para meus filhos: a desobediência mata. Desobediência mata. Quando eu digo não atravesse a rua, se ele deixar para depois, ele pode ser atropelado. Quando eu digo pare, ele tem que parar. Se abaixa, tem que se abaixar, não tem que ficar perguntando por quê. Por que eu tenho que abaixar? Eu tenho que entender o porquê que eu estou recebendo essas ordens. Só se abaixa, menino. Às vezes a gente quer ajudar. Faz o que eu te digo porque eu estou vendo coisas que você não enxerga. Pula. Se meu pai falar para eu pular, se Deus me dizer, eu vou pular. Porque Ele quer o que é bom para mim. Ele não está me fazendo de palhaço. Desobediência mata. Desobediência mata. A Bíblia está aqui para mostrar isso. Obedeça. Vá lavar a louça. Agora. Pais também, sejam sensatos, né? Às vezes a gente atrapalha uma programação. Precisa ser agora aquela ordem? Filho, eu quero que você faça isso até o meio-dia. Tá bom? Então tá bom.
Dá um pouquinho de liberdade e responsabilidade. Eu quero que hoje isso esteja concluído. Não precisa ser agora. Ou quando você quer agora, conversa. Não fica gritando lá do fundo. Fulano, não, conversa. Filho, eu preciso que você faça isso agora. Tá bom? Me obedeça, porque isso é importante. Faça. Eu não estou falando nada porque eu conheço da casa de vocês. É a minha casa. Que é o reflexo, né? Nós não somos feitos do mesmo material. Filhos, obediência imediata. Obedeça com alegria. Não fique bufando. Não bata o pé. Não diga, depois eu vou, depois eu faço, e muitas vezes nem vai. Obedeça. A sua natureza não quer, mas se você crê em Jesus, se você entregou sua vida para Ele, o Espírito Santo te deu um novo coração. E você pode dizer sim para a obediência. Os pais estão com o sorriso lá na orelha agora, né? Com isso. Mas também, adultos e crianças, nós todos, seja grato com sinceridade. Olhe nos olhos do seu pai e diga, eu te agradeço, pai. Eu te agradeço, mãe, eu sou grato. E isso envolve não aqueles somente que estão debaixo do mesmo teto. Talvez você tenha que fazer isso com os pais que não estão debaixo do seu teto. Talvez não, eu tenho certeza. Que você tem que agradecer aos seus pais. Tem motivos de gratidão para ele. Talvez você pense que não tenha o que agradecer aos seus pais, porque eles foram ruins com você, não fizeram nem o mínimo por você, mas você não sabe. Por muitos anos da sua vida você foi inconsciente do quanto eles, ou a autoridade que Deus colocou sobre você, se sacrificou por você. Abriu mão de muitas coisas por você. Chorou por você. Sofreu por você. Você não sabe o que sua mãe, seu pai, seu tutor, sua avó passou. Você é feito do mesmo material que eles, e pela graça de Deus, talvez você não está se tornando pior que eles. Eles não tiveram o mesmo privilégio que você teve. Ou está tendo. Por isso, olhe para Jesus na sua graça, no amor de Cristo. Se você compreende que você não é merecedor do amor de Deus, da graça dele, se ele te amou sendo você um imundo pecador miserável, por que você não estende esse amor, essa gratidão, esse afeto aos seus pais? E você fica olhando para coisas que eles erraram com você. Busque em Jesus, no Espírito Santo, a nossa fonte de capacitação, poder para amar e perdoar. Perdoe. Fale com Jesus. Ore. E depois comunique, expresse a sua gratidão a eles. Ligue. Deixe seus pais ouvirem a sua voz. Fale com eles. Abrace, toque neles. Seu pai, sua mãe, sua avó, o responsável que for. Talvez você nunca tenha dito com clareza, ou nem o suficiente. Eu acho que nós nunca conseguiremos expressar a gratidão suficiente aos nossos pais. Diga, eu agradeço, pai, por todas as refeições que você colocou em nossa mesa. Por quanto você ralou para nos sustentar, para nos educar. Negligenciando talvez muitas coisas, errando nesse processo. Eu não queria tanta coisa, eu queria mais de você. Mas eu vejo o quanto você era limitado nessa compreensão. Hoje eu posso perceber e fazer diferente com os meus filhos, com os seus netos. Eu quero te agradecer por se esforçar para me fazer feliz, mesmo falhando. Seja realista e humilde. Sempre há espaço para gratidão, meus irmãos. Sempre há espaço para gratidão. Nós só entendemos o quanto a vida de um pai é de sacrifício constante quando somos pais. Ou amadurecemos na observação e na humildade. Quando a gente começa a observar a vida, você pode aprender isso sem ser pai, a observar com humildade o sacrifício das pessoas. A vida de um pai é gratificante, claro, mas exige tempo, sacrifício, renúncias e lágrimas. Responsabilidades que exigem grande dedicação. E uma das maneiras pelas quais nós mais podemos mostrar honra àqueles que se sacrificam tanto por nós é simplesmente sendo grato com sinceridade. Expressando gratidão. Gratidão sincera é uma das principais maneiras pelas quais nós podemos honrar alguém. Sempre há espaço para gratidão. Expresse isso hoje. Honre a seus pais. Se você tem o privilégio de seus pais estarem aqui, faça isso hoje no culto. Não saia daqui sem dar um abraço no seu pai e na sua mãe. Se você não tem o privilégio, mas se ele mora perto, saia daqui e vai dar um abraço no seu pai e na sua mãe. Se ele mora longe, ligue, faça uma chamada de vídeo. Honre seus pais e sua mãe com gratidão, com sinceridade.
perdoe e peça perdão com humildade. Eu já falei um pouco sobre perdoar, mas nós também precisamos pedir perdão. E quando for pedir perdão para os seus pais ou para qualquer outra pessoa, não diga, me desculpa, mas eu também sofri. Me desculpa, mas é que você me machucou muito. Me desculpa, mas se você se ofendeu de alguma forma. Isso não é arrependimento, isso não é desculpa sincera, humilde. Apenas diga, me perdoe. Eu não entendia. Agora eu vejo. Eu reconheço. Me perdoe pelas vezes que eu gritei. Me perdoe pelas vezes que eu lhe ignorei. Me perdoe pelas vezes em que eu me cedi, te desobedeci. Me perdoe pelas ofensas que eu te falei e você ouviu. E me perdoe pelas ofensas que eu falei e você nem sabe que eu fiz. Falei para outros, falei sozinho, te amaldiçoei, xinguei. Deus tem cura para você no perdão, meus irmãos. Deus tem cura para você no perdão. Deus tem uma nova vida leve e profunda no perdão. Jesus quer que você viva o novo com Ele. Talvez você pense, eu conheço meus pais. Se eu pedir perdão, eles só vão ficar mais orgulhosos. Está vendo? Sempre soube que eu estava certo. Você está sempre errado, meu filho. Estava só esperando a hora que tu ia dar o braço a torcer e vir me pedir perdão. Tem pais que são assim. Se você é um pai que vai ouvir um perdão de um filho, fique calado. Só abrace, receba perdão. E se você é um filho que vai ouvir isso do seu pai, tudo bem, ouça. Deus não quer tratar seu pai depois, Ele está tratando você agora. Ele quer tratar você. De fato, é preciso sabedoria, mas hoje Deus está trabalhando na sua vida, está falando com você. Talvez Ele esteja trazendo à sua memória algo específico para você acertar com uma autoridade sobre a sua vida. Com um pai, com uma mãe, com um líder, com um avô, com uma avó. Alguém que Deus colocou como autoridade e você desonrou. Para você pedir perdão, liberar perdão e andar mais leve. Por isso obedeça, seja grato. Perdoe e peça perdão com humildade. E cuide com amor. Preocupe-se. Ligue para eles. Atenda o telefone. Invista tempo. Programe-se para visitar seus pais. Se você mora perto, almoce mais vezes com ele. O tempo está acabando e não volta. Almoce mais uma vez com seus pais. Desfrute. Tome um chimarrão com seus pais, com alguém da sua liderança. A gente é tão atucanado com as nossas responsabilidades. Eu duvido muito que haja algo que um pai ou que uma mãe mais ainda normalmente, gostaria mais do que qualquer coisa nesse mundo do que poder abraçar seus filhos lentamente, estar em contato com eles, com seus netos, ouvir palavras de gratidão. Ligar, perguntar como está, pode ser o começo de um novo tempo. Uma mensagem, um áudio, uma chamada de vídeo, uma visita. Não perca tempo, porque esse tempo não volta nunca mais. Dê flores em vida. Flores depois é só para os outros verem. Seu remorso, sua culpa, sua tentativa de honrar alguém que já não vê mais o que você está fazendo. Dedique-se ao cuidado com amor aos seus pais. Faça-os sorrir. Pense em ser consolo dos seus pais na velhice deles. Torne a velhice deles mais fácil. Difícil é para nós lidar, com os pais ficando velhos. Mas torne isso mais fácil em Jesus. Seja leve, tolere, ria mais. Não queira ficar convencendo de tudo que você tenha razão. Cuide da memória deles. Relembrando momentos que vocês viveram juntos, contando isso para os seus filhos, boas memórias dos seus pais, honrando eles para com seus filhos. Infelizmente, nesse mundo mau, há pais que não se importam mesmo. Tem pais que não querem contato com os filhos, não estão esperando pedido de perdão, nem ser perdoados, não querem a sua gratidão. Mas lembre-se, não é apenas com pai e mãe. Se você não tem filhos adultos, ou não tem pais vivos, se você não sabe quem são teus pais, você honrará a Deus, você agradará a Deus, o bondoso Pai, Criador, amando a família de Deus que Ele te deu. Não é à toa, não é por gíria que nós nos chamamos de irmãos. Temos um Pai Celestial a honrar, uma família para amar e servir, ser amado e ser servido.
esse momento de recomeçar e viver o novo com Jesus. A intenção do inimigo de Deus é atrapalhar, é prejudicar os planos de Deus em nós. E por isso que o ataque à família é algo tão frequente, tão intenso, tão antigo. O ataque às famílias. Mas o desejo do Senhor, que te libertou da terra do Egito, da terra de escravidão, onde você era escravo, é que você tenha vida. E por isso que Ele te dá palavras de vida. Honre teu pai e tua mãe. A liberdade de Deus, que Deus nos dá para viver e desfrutar desse mundo, nesse momento, só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho perfeito, que honrou perfeitamente o Pai, sua mãe, as autoridades terrenas, sem desonrar a Deus. As falhas das autoridades terrenas sobre nós têm que nos levar ao desejo da autoridade exercida somente por Deus. Quando você enxergar alguém falhando com você, você deve ansiar mais pelo governo de Deus sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que falham. Por isso, todo serviço honroso, toda autoridade que honra seu papel como autoridade, exercendo bem, espelha um reflexo do Pai Celestial. Hoje é dia de honrar aqueles que são vistos, dar flores em vida. Em Jesus nós podemos cumprir o propósito de Deus na família e refletir sua imagem, do poder do Espírito Santo. Orientados pela palavra de Deus, podemos honrar nossos pais, idosos e as autoridades que Deus coloca sobre nós. O sofrimento e o sacrifício, a dificuldade que nós vamos encontrar nesse caminho, um dia será eliminada. Um dia vai ser trocada de uma vez por todas pela alegria, pelo prazer, pelo encontro familiar prazeroso com Jesus nos céus, na nova terra. Que Ele está lá preparando o lugar para nós, enquanto Ele mostra o caminho. Amém? Em nome de Jesus, amém.